A partir de agora, eu estou recebendo os deputados estaduais mais atuantes do estado do Pará. No Política em Foco, Carlos Bordalo. Política em Foco. Todos os dias você fica sabendo o que acontece no cenário nacional. Os principais fatos da política, direto de Brasília e do restante do Brasil. A análise e a explicação dos deputados federais, senadores, ministros e dos estados pelos governadores e deputados estaduais. Aconteceu, é fato. Política em Foco, no Broncas da Cidade. Bem, mais uma vez, nós estamos recebendo ele que é deputado estadual pelo estado do Pará, já vai no 5º mandato, é bastante atuante, inclusive eu de cara ao vivo já vou logo reclamar. Ele se envolveu em uma CPI que resultou em bons frutos para o estado do Pará, que foi a CPI da Vale. Inclusive, ele já falava para a gente o ano passado que iria formatar uma CPI, né, para saber os recursos que a Vale estaria deixando de investir também para a região sul-sudeste do Pará. Ele foi nessa CPI, teve aqui em Marabá, trouxe bons frutos, 2,5 bilhões em arrecadamento para o Estado. Mas, deputado, primeiro de tudo, parabéns pelo seu mandato, 5º mandato, não é? Parabéns pelos resultados que o senhor trouxe com relação à CPI da Vale, mas aqui vai a minha reclamação. O senhor esteve aqui em Marabá e não veio nem tomar um cafezinho com o seu amigo. Bom dia, deputado. Bom dia, Sérgio. É um prazer voltar ao teu programa. Obrigado. O teu programa é uma referência para a região, para o Estado. A imprensa é muito importante numa sociedade livre, não é? Afinal de contas, nós precisamos ter uma imprensa que possa efetivamente atuar para, inclusive, fiscalizar, para permitir o contraditório, e você faz isso. Muito obrigado. Você ouve todas as tendências políticas, eu tenho observado. Sérgio, ainda não fui a Marabá, anunciaram a minha ida, mas eu acabei não indo. Ah, tá certo. Eu devo ir a Marabá proximamente, por volta de 8 ou 9 agora de março. Quando eu for, eu vou lhe avisar. Faço questão. Você tem uma ideia, eu vou entregar aí em Marabá 18 motos. Olha, para cooperativas da região. Cooperativas de agricultura familiar. que maravilha, isso é muito importante. Fruto de emenda parlamentar nossa. Mas quanto à CPI da Vale, nós deixamos um legado. Nosso relatório é extenso. Assim que ele tiver efetivamente concluído do ponto de vista mais da redação dele, que está sendo feita toda uma observância de correções ortográficas e assim por diante, eu vou te presentear, eu vou levar um para ti. Ah, que maravilha, obrigado. Físico, porque ele vai estar disponível para toda a sociedade brasileira e paraense no site da Alepa, mas eu vou levar uma cópia do físico para ti. Muito bom. Para te ver o resultado do trabalho. Bom, já na semana passada eu apresentei um requerimento junto com o deputado Heraldo Pimenta, que também foi reeleito e foi presidente da CPI, eu fui vice-presidente, criando na Assembleia Legislativa uma comissão de acompanhamento da implementação das recomendações da CPI da Vale, para que a gente vá efetivamente acompanhando, cobrando, não é? Estabelecendo dinâmicas de cumprimento daquelas observações. Agora mesmo, em março, se Deus quiser, eu vou a Parauapebas, porque nós entregamos, eu fiz uma reunião aqui com 5 ou 6 prefeitos de municípios atingidos pela mineração no estado, ou pela ferrovia que transporta minérios, e nós preparamos todas as condições, documentos, para que se crie o consórcio intermunicipal
de municípios paraenses afetados pela mineração ou pela ferrovia. Este consórcio é muito importante para que eles passem a dialogar com as empresas de uma forma mais articulada e não fragmentada. Engraçado que essa experiência já tem no Maranhão. Sim. E não havia no Pará. Sim. Só foi descoberto por causa da CPI. O município de Bom Jesus do Tocantins, que tu tem alguns amigos lá, que eu sei, sim, com certeza. Sim, verdade. O interessante, Sérgio, que o município aí de Bom Jesus do Tocantins, ele é filiado no consórcio do Maranhão. Engraçado. Como é que é essa ligação, deputado? É porque, como não tinha aqui, o prefeito me explicou, aliás, o prefeito, não lembro o nome dele, mas é uma pessoa extraordinária, rapaz, eu gostei muito dele. Me explicava que ele tentou, mas no município não mostrava interesse. Agora há um novo interesse, não é? Tanto que na CPI nós ouvimos a prefeita Valdemira Gadelha, se não estou enganado, de Canaã, nós ouvimos o prefeito Darcy Lermen, não é? Nós ouvimos o prefeito de São Félix do Xingu, ouvimos o prefeito de Paragominas e assim por diante. Este consórcio vai passar, então, a desenvolver todo um debate, porque ele vai contar com um fundo, ele vai criar um fundo para recepcionar novos recursos a serem aplicados nos municípios. Esse é um resultado prático da CPI. E que, na verdade, me perdoe, deputado, esses recursos não eram aplicados nessas cidades por onde passa o trem da Vale, onde a Vale também explora, né? É o seguinte, a Vale não paga para os municípios pelo uso da ferrovia, ela vai passar a pagar. Ah, boa notícia. Entender? Frutos da sua CPI que o senhor realizou com os deputados. Fruto da CPI. Ela vai, e alguns tributos que ela não paga hoje pela inexistência do consórcio, ela vai passar a pagar, mas não só ela, por exemplo. A norueguesa vai passar a pagar para Paragominas, a Imeris vai passar a pagar lá para Ipixuna do Pará, né? E para Marabá? E para Marabá, deputado? Marabá também vai passar a pagar para Marabá. Muito bom. Segunda coisa é que nós lançamos o debate sobre a regulamentação da lavra garimpeira no Pará. Você está assistindo todo esse impasse, não é, de ordem ambiental, econômica, que está se desenrolando em torno de Roraima, lá em torno de Rondônia. Evidentemente que nós temos que ter toda a atenção possível para que esse tipo de extração não seja desenvolvida da forma que está em áreas indígenas, em áreas protegidas. Perfeitamente. Até que se tenha, lá na frente, se for o caso, formas sustentáveis de extração pelos próprios indígenas, nas áreas indígenas, ou por garimpeiros regulamentados em outras áreas. Mas existe um conjunto de áreas que não são nem indígenas, não são áreas protegidas, e que existe um monopólio das grandes mineradoras em torno das licenças palavra e licença para pesquisa. Ninguém pode extrair onde ela tem aquela licença. Só a Vale é detentora de mais de 90% de todas as licenças para minerar e para pesquisar minério no estado do Pará. Nós estamos defendendo que 25% destas concessões sejam regulamentadas em favor e cedidas em favor de cooperativas de garimpeiros. Entendi. Para a extração que não incorpore explosões, que não incorporem determinadas práticas mais agressivas. Mas é necessário permitir, Sérgio, que aquele agricultor familiar que no seu terreno
tem a presença de uma cassiterita, tem a presença de um ouro, tem a presença de um manganês, que ele possa extrair para vender. Coisa que não Imagina acontece. quantos postos de trabalho nós não vamos gerar no estado do Pará para isto. Quanto não vai ativar o comércio local dos municípios, porque esse agricultor que agora também faz uma extração, não é, familiar ou cooperativada lá do ouro que tem no seu terreno, possa vender isto evidentemente para circuitos legalizados, né? E como o senhor falou, de uma forma legal, sair da ilegalidade, né? E Perfeito. passar a ser produtor, produzir para o estado, para o município, para a cidade. Realmente é um avanço essa sua CPI. O senhor realmente é um cara, por isso que eu digo que quando vamos começar o Política em Foco 2023, eu quero o deputado Carlos Bordalo, porque esse trabalha, não tem nada de enrolar, esse aí tem centenas, dezenas de leis feitas no estado e está sempre buscando novas coisas. Eu me lembro que essa nossa conversa, o ano passado, o senhor falava que ia instaurar uma CPI da Vale e muita gente não botou muita fé não, achou que era só para ganhar tempo. Não, o senhor foi lá, mostrou, já trouxe resultados positivos, né? E que realmente quem cresce é o povo. O Pará é um estado bilionário em riquezas naturais, mas com uma linha de pobreza incrível, né, deputado? É isso mesmo, Sérgio. Eu acredito que a gente resolveria muito dos nossos dilemas, dos nossos conflitos, inclusive, se nós nos pautássemos por uma visão proativa. Se a gente parasse de olhar muito para o retrovisor e começasse a olhar para frente, olhar para o futuro. Eu vejo aí na região, por exemplo, tem muito conflito por terra, que é uma coisa absurda. Não se devia estar brigando por um pedaço de terra, tem terra para todo mundo, né? Tem que regulamentar isso. Por exemplo, não existe conflito necessário entre agronegócio empresarial e o agronegócio familiar. Todos dois desenvolvem agronegócio. O problema é que o agronegócio familiar, ele é olhado com certo preconceito. E, por outro lado, também o agronegócio empresarial é olhado com certo preconceito. Então vai se criando animosidades desnecessárias. Um pode complementar o outro. Perfeito. Não precisa ser uma guerra. Como também na questão minerária, não precisa ser uma guerra. A Vale, por exemplo, ela pode conceder das licenças que ela já tem, e nós convencemos a empresa disso. É importante dizer que a empresa foi extremamente colaborativa com a CPI. Porque eu acho que a Vale vem ao longo dos anos também entendendo que ela tem que se modificar. Ela não pode continuar sendo aquela empresa distante do Estado, aquela empresa que dava pouca atenção para o ente federativo local, que é o município, aquela empresa que não se preocupava com a questão social. Não. A Vale também, é natural, está incorporando dimensões. Para você ter uma ideia, sim, lá em Orilândia do Norte, eu consegui indenização para 63 famílias que estavam desde o projeto Onça-Puma, que é antes da Vale, condenadas a permanecer numa área irrespirável. Não tem como mais respirar ali pelo impacto da unidade de beneficiamento de níquel que está no território de Orilândia, apesar da mina ser em São Félix e Parauapebas. Essas pessoas não podiam mais criar gado, não podiam mais produzir, porque não tem mais condições de sobreviver ali. Nós conseguimos, através da CPI, em diálogo administrativo com a empresa Vale, o reconhecimento pela Vale, apesar do problema não ter sido criado por ela, né, foi pela antiga
empresa que tinha o controle da Onça Puma, ela indenizou as famílias. Teve família que recebeu, Sérgio, 4 milhões de reais, 3 milhões de reais, Muito e bom. puderam então se retirar para se reestruturar em outra área. Eu acho que isso remonta a mais de 100 milhões que nós conseguimos e que ninguém fala. Esse dinheiro entrou na economia de Urilândia do Norte, entrou na economia de toda a região, né? Mas a Vale está entendendo, a partir disso é pedagógico para a empresa também. E uma das recomendações da nossa CPI é que não se deixe mais nenhum passivo social desta monta na instalação de qualquer projeto minerário. O imperativo da desintrusão, o imperativo da indenização daqueles que serão diretamente afetados tem que se realizar antes de iniciar a operação. Muito bem. Isso está na nossa CPI, por isso que a comissão de acompanhamento vai dialogar com o governo, dialogar com todo mundo, para ir criando os decretos, para ir criando as devidas observações no processo de licenciamento ambiental, de licenciamento ou de liberação de licença de operação, né? O trabalho da CPI acabou porque a legislatura acabou. Mas a abordagem de um novo padrão para o modelo minerário paraense segue, até porque o governador Helder tem tido, e ele foi inteligente, ao mesmo tempo que ocorria a CPI, o governo também abriu uma mesa com as mineradoras e as comprometeu, por exemplo, com um dos projetos que está tendo grande impacto na segurança pública do Estado. Sim. A diminuição dos índices se deve a um crescimento da capacidade de repressão que está tendo no Estado, mas também pela instalação do projeto das usinas da paz, as Usipaz. E você sabia, Sérgio, que quem está fazendo as Usipaz são as mineradoras? Não, eu não sabia. Eu tinha ouvido falar, e agora o senhor está realmente informando, né? São as mineradoras. A Vale fez a de Parauapebas, a Vale fez a de Canaã. Não sei se a Vale não vai fazer a de Marabá ou se já fez a de Marabá, eu não estou informado disso. Aqui em Belém, a Hidro de Barcarena fez 2 ou 3. Aí o governador mandou para a Assembleia, nós aprovamos. É bom que você divulgue isso no seu programa. Sim. Um programa chamado Estrutura Pará. O que é o Estrutura Pará? Você sabe que o governador Jatene fez uma coisa boa. O governador Jatene também fez algumas coisas boas para o Estado. Não é porque eu era oposição a ele, eu não reconheça que o governador fez algumas coisas muito boas. Uma delas foi a taxa mineral, lembra disso? Lembro. Vamos aqui na Alepa, eu aprovei como deputado a taxa mineral para que o Estado fiscalize as empresas. Só que as empresas entraram no judiciário questionando a constitucionalidade da cobrança da taxa. Isso veio, e é quando foi ano passado, o Supremo Tribunal Federal deu por encerrado o contencioso judiciário, reconhecendo legalidade na cobrança da taxa. Significa o seguinte, que o Estado do Pará passa a cobrar também a taxa mineral. Aí o que faz o governador? Ele manda para a Assembleia um projeto de lei, nós aprovamos, em que as empresas minerárias Sim. podem pagar 50% desta taxa em obras para o Estado. Bom. Como é que ele fez? Ele pegou a experiência da Usipaz e disse, poxa, como elas estão fazendo a Usipaz? Então ele lança um edital, vamos fazer estrada de Marabá a uma comunidade tal. Está lá no edital. A Vale pode ir lá dizer, eu quero fazer essa estrada. Ótimo. A obra vai ocorrendo, a cada medição, o Estado vai descontando
a dívida dela da taxa mineral. Muito bom. Até 50%. Ela tem que pagar diretamente seus 50% e outros 50% ela pode escolher fazer uma escola, fazer uma estrada, né, fazer um programa social como esse da Usipaz. Então esse arcabouço está já criado no Estado. Repara, começa em um governo, que foi do Jatene, E se estende. vai ganhando o debate. Agora, no governo Helder, a gente tem consolidado essa esfera e ele, com inteligência também, constrói esse programa Estrutura Pará de forma, Sérgio, que se a gente for trabalhando assim, esse Estado tem tudo para dar certo. Esse Estado é riquíssimo. Muito, O muito. que nós temos de riqueza, o que nós temos de potencial produtivo, o que nós temos de classe trabalhadora doida para trabalhar, né? Então, temos de agricultor. Então, o que cabe? O que cabe é a gente buscar os melhores caminhos. E eu estou aqui no parlamento à disposição disso, de buscar saídas, de me interessar. Você acompanhou esses dias que eu entreguei ainda no final da legislatura um relatório sobre o transporte fluvial de passageiros. Sim. Inclusive, no seu relatório, o senhor descobriu que 5 milhões usam o transporte fluvial e 3 milhões clandestinos. Mais ou Meu menos, Deus. é isso mesmo. A Amazônia, na Amazônia toda, são 10 milhões de passageiros ano, 5 milhões só no Pará, dos que andam nos transportes regulamentados. Estima-se que tenha entre 2 milhões e meio a 3 milhões que se transportam Deputado, em transportes clandestinos. Deputado, é o seguinte, essa entrevista só iria ter 15 minutos, mas o senhor explica bastante. Eu vou pedir um intervalo aqui e eu volto com o senhor, porque é importante, é o crescimento do Estado, o senhor é muito atuante e são notícias que interessam o povo do Pará e também para os que estão de fora no Pará. Me dê só 5 minutinhos que eu volto rapidinho no intervalo. Eu estou recebendo hoje o deputado estadual Carlos Bordalo, extremamente atuante. Ele está falando a respeito agora das embarcações fluviais. Vem coisa boa para o estado do Pará. Eu volto já aqui no Política em Foco. Estamos apresentando Broncas da Cidade. E no comando, Sérgio França. Com coragem e na luta em defesa da sociedade. É ou não é, Sérgio França? Nós temos o plano ideal para você viver a cultura local, estudar, trabalhar e fazer um monte de amigos. A melhor tecnologia de fibra ótica do mercado. Somos referência de internet em Marabá e possuímos atendimento e suporte especializados. Aí eu vi vantagem. Assista a filmes e séries, ouça suas músicas favoritas, jogue online e trabalhe com máxima velocidade. Contrate nossos planos com até 850 MB, TV e ganhe HBO Max ou Deezer e mais aplicativos. Essa você não pode perder. Pensou em internet? Pensou SKNet. Agora é oficial, o Mirante Riviera está pronto para construir. Conheça toda a infraestrutura que só a Mirante oferece. Piscinas adulto e infantil, playground, clube com salão de festas, quadra poliesportiva, quadra de tênis, quadra de areia, sauna, espaço mulher e academia. E tudo isso com segurança 24 horas para você construir e morar tranquilo. Aliás, já tem obra sendo finalizada por aqui. Vem ver comigo. Olha só, essa casa já está em fase de acabamento e quer saber? Eu já vou aproveitar para pegar algumas ideias porque eu tô louca para começar a minha também. Mirante Riviera, realização de vida do jeito que você precisa. Ei, nada melhor que abrir o seu congelador e encontrar os deliciosos sorvetes e picolés Tocari, né? Então, quando for às compras, não esqueça de levar o seu. São muitos sabores esperando por você. Tocari é uma ótima companhia após o almoço. Com o seu filme preferido, no fim do dia após o trabalho, ele vai deixar seu dia mais saboroso e refrescante. Tocari Sorvetes. Experimente e sinta a diferença. Girando com as informações policiais. Qualquer denúncia, você pode ligar agora no Broncas da Cidade. Você está no Broncas da Cidade. A sua denúncia. No Broncas da Cidade.
Feirão Colina, temperatura máxima de ofertas toda semana para você economizar. Na segunda básica, terça do hortifruti, quarta dos frios, quinta da carne, sexta do frango. Arena e ofertas do final de semana. Na quarta, temos a quarta do cliente feliz, cheia de prêmios. Vem ser feliz. É barato, tem qualidade, tem variedade, tem economia, é Colina. Girando com a notícia. Você está no Broncas da Cidade. Plantão de polícia. Grafio, gráfica e comunicação visual, sempre focando a melhor qualidade com o melhor preço da região. Profissionais qualificados e equipamentos de última geração, produzindo serviços gráficos personalizados e o melhor resultado final. Cartazes, folders, panfletos e muito mais. Banner, fachada de loja, adesivo, locação e confecção de outdoor. Garanta sua produção com o melhor orçamento. Grafio, a sua melhor impressão. Fone 3322-1831. Aqui, sua marca ou seu produto cresce e aparece. Broncas da Cidade. Voltamos a apresentar Broncas da Cidade. Você está no Broncas da Cidade. E no comando, o apresentador campeão de audiência. É com você, Sérgio França. Estamos de volta mais uma vez. Olha, eu quero dizer de antemão que nós tínhamos aqui uma agenda com o deputado Carlos Bordalo, eleito pelo 5º mandato. Inclusive, eu tenho uma admiração muito grande pelo que ele faz pelo estado do Pará. Esse deputado, ele não faz blefe, não. Ele vai lá e trabalha, viu? Ele vai lá e trabalha. Ele estava falando a respeito, né, deputado, das embarcações fluviais no Amazonas. Tem tido muito acidente, repercussão nacional, muita gente tem morrido. Né? Recentemente teve um caso aí onde muita gente acabou morrendo, né? O capitão do barco foi preso. E o senhor, com essa sua CPI, com essa comissão de parlamentares, o senhor falava que quase 3 milhões de pessoas usam o transporte clandestino de embarcações. É isso, deputado? É isso mesmo, Sérgio. Preocupante. Mas foi a primeira vez que se jogou luz sobre esse modal de transporte que estava esquecido. Porque o rodoviarismo leva a gente a só olhar para as estradas, os carros. O modal ferroviário e o modal hidroviário foram relegados ao abandono no país. O ferroviário foi ganhando outra importância, mas o hidroviário ficou totalmente esquecido. Quando aconteceu essa tragédia aqui em Cotijuba, perto de Belém, do Dona Lourdes II, que ceifou a vida de 23 pessoas, 23 paraenses, não é? Isso chamou a atenção. Eu propus a criação de um grupo, de uma comissão externa, não foi uma CPI, ainda no período eleitoral. Não deu para instalar durante a eleição, foi instalada só no início de dezembro, final de dezembro quase. Eu trabalhei junto com o deputado que não se reelegeu, o colega Orlando Lobato, intensamente. Rapaz, nós ouvimos Marinha Mercante, nós ouvimos os órgãos do transporte, a ANTAC, que é a Agência Nacional de Transporte, ouvimos os operadores, o representante das empresas, ouvimos inclusive sobreviventes do desastre de Dona Lourdes II e tiramos um diagnóstico. Primeira coisa, nós temos que construir um marco regulatório do transporte hidroviário de passageiro para o Pará. Necessário. Nós temos que jogar organização na bagunça. Por que eu chamo de bagunça? Porque tu tem a esfera municipal, a prefeitura licencia embarcação de fazer transporte de passageiros. Tu tem a esfera estadual, onde a CETRANS, junto com a ARCOM, licenciam para transportar intermunicipal, e tu tens a ANTAC, que faz o licenciamento das linhas interestaduais. Não há um cadastro unificado.
Ah, não tem? Não tem esse cadastro unificado. Então, a primeira coisa que nós estamos recomendando, e já estamos trabalhando com a Arcom e com a ANTAC e a Marinha para produzir, é um cadastro unificado de passageiros. Segunda coisa, nós vamos construir um marco regulatório do transporte hidroviário no Pará, que regulamente forma de concessão de linha, que regulamente licitação de linha, que regulamente estabelecimento de preços de passagens, que regulamente também qualidade e exigência da qualidade desses transportes e segurança. Terceira coisa, financiamento. Os operadores menores e médios não têm acesso aos bancos. Os bancos dificultam muito conceder o financiamento. Você tem uma ideia, Sérgio? Se você for comprar um carro financiado para você, você pode oferecer o próprio carro como garantia. Perfeito, correto. O operador aí de Marabá, ali de Conceição do Araguaia, de onde for aí da região e daqui, eles não podem deixar o barco como garantia. Ué, aí fica... Sim, é uma incongruência, é uma contradição. Inviabiliza, né, deputado, para o pequeno... Inviabiliza o financiamento, eles querem melhorar, eu ouvi muitas empresas, eles querem melhorar o padrão do barco, mas falta o financiamento. Então nós vamos trabalhar junto ao Banco Pará, junto ao Banco da Amazônia, para que essas regras para o financiamento sejam efetivamente modificadas e facilite, porque nós estamos ingressando definitivamente na indústria do turismo. Que é o forte, né? O turista vai para Marabá, vai para Conceição do Araguaia, vai para o Xingu, lindo que tem aí, entendeu? Vai para o Lago de Tucuruí, rapaz, que maravilha que tem ali, né? Vem aqui para Açores, para o Marajó, o Combu aí também. Nós precisamos oferecer segurança e qualidade para esse povo. Agora, senão o cara não volta nunca mais. Agora, deputado, como seria feita a fiscalização desses barcos? Né? E o porquê que as pessoas preferem andar no clandestino, uma vez que é tão grande o número de acidentes fatais que acontecem nas águas do Pará? Perfeito sua pergunta, Sérgio. Sabe por quê? Porque os regulamentados não conseguem oferecer o transporte para todo mundo que precisa. Existem poucos transportes regulamentados para a demanda. Então, a demanda é muito maior. Nós temos que apoiar os operadores, né, melhorar para que a oferta de transporte seja à altura da demanda, o que mostra que é um modal de transporte que tem que ser valorizado. O governo até que tem agora investido bastante em terminais hidroviários, né, de passageiros, mas o estado é muito grande, nós temos que crescer com isso. Então, qual é o nosso desafio? Primeiro é fazer todo mundo entender a importância, as prefeituras, o governo, os órgãos. Nós estamos propondo, por enquanto, mais 2 bases fluviais para essa fiscalização. Nós temos uma aqui no Estreito de Breves, que melhorou muito, os ratos d'água, os piratas não tem mais lugar, as embarcações são efetivamente fiscalizadas de uma forma mais intensiva. Estamos propondo uma aqui para o Lago do Arari, que é a travessia Passori, Salvaterra. Estamos propondo uma lá para o Baixo Amazonas, pelo menos para começar nessas regiões de maior adensamento de embarcações. Mas eu fiquei devendo, rapaz, uma visita a Marabá para debater com os operadores daí. É importante. Porque eu não tive tempo, de fato. É importante. Mas eu pretendo fazer agora, nesse mandato, abrir uma mesa aí com o pessoal da região do Araguaia, do Xingu, entendeu? Muito bom. E do Lago de Tucuruí, sobre essa questão do transporte. Deputado Carlos Bordalo, eu quero mais uma vez agradecer o senhor. Primeiro, parabenizar o povo do estado do Pará pela sua reeleição.
porque de fato o senhor não para um só instante, o senhor trabalha realmente com afinco, vem com leis, fiscaliza, né, traz soluções, que não é só fiscalizar, é trazer soluções também, né? Porque por trás de tudo que acontece tem um trabalhador que precisa levar o pão de cada dia, não é só coibir, tem que coibir e dar uma solução, e o senhor realmente está de parabéns pelo seu posicionamento e pela sua preocupação. Mas antes eu quero também mandar um abraço aqui à sua assessoria, mais uma vez, muito simpática. A Karine também é fã da assessoria, já está aqui no meu ponto. Manda um abraço para a assessoria do deputado, viu? Parabéns a cada assessor seu aí pelo trabalho. Obrigado, que tem, viu? E dizer que é o seguinte, o senhor precisa, já lhe falei antes, mas eu vou falar no ar, o senhor precisa revelar essa fonte que lhe deixa cada vez mais jovem. Quando eu for em Marabá, que eu vou te convidar para aquele café, eu vou te contar só no teu ouvido, tá? Deputado Carlos Bordalo, muito obrigado ao senhor. Deus te abençoe, meu irmão. Um 2023. Obrigado, bom trabalho, obrigado. Tá? Obrigado. Vou rapidamente no intervalo e volto. Esse é o Broncas da Cidade. Broncas da Cidade, a verdade dita com qualidade. Pode rodar.